Oi meninas, aqui é a Tamisa Borg do Ateliê Amiga Fada e como eu prometi pra vocês, eu vou ensinar o passo a passo dessa coelha russa aqui, tá? Ela que ganhou o sorteio, né? O sorteio não, a enquete, né? Eu pedi pra vocês votarem e pra vocês escolherem qual projeto vocês gostariam de aprender nesse mês. E a vencedora do nosso projeto foi a nossa coelhinha russa, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que ela é. Eu optei por não fazer calcinha e nem calçola pra ela, porque ela é um bichinho, né? Mas daí depois, quando vocês forem fazer, fica na escolha de vocês, tá? Então, aqui o corpinho, ela segue o mesmo método das bonecas russas de amarração. A única coisa que eu coloquei um botão, eu não costumo usar botão nas minhas bonecas, mas eu coloquei por conta dela ficar sem a calçola, então não aparecer aqui o barbante da amarração, né? O fio encerado aqui, ou o que a gente for usar para amarrar, tá? Ela tem a barriguinha um pouquinho mais saliente, o bumbum mais retinho, tá? Aqui. As orelhinhas dela também são colocadas depois que a cabeça tá cheia. Os bracinhos fiz também como as pernas, fiz a amarração do mesmo estilo da boneca russa, só que daí coloquei um botão para dar o acabamento, tá? Então, nós vamos fazer ela desde o início, desde os moldes até a finalização, tá? Como eu prometi para vocês. Ela é um pouquinho mais demorada do que uma boneca simples, por conta do enchimento dela, que é diferenciado, para ela poder parar em pé. E depois, então, a gente vai fazendo o passo a passo, tá? Fiz aqui o vestidinho, daquele mesmo estilo que eu ensinei pra vocês. E depois um cachecolzinho aqui. No caso, virou mais uma golinha, né? Pra dar o acabamento. Fizemos a pintura do rosto normal, como nós fazemos nas nossas bonecas, tá? Então, nós vamos começar, tá? Vamos lá, então. Vou organizar a mesa e volto pra explicar pra vocês desde o início. Meninas, se vocês ouvirem um barulhinho extra aí, chuva, tá? Tá chovendo uma chuvinha gostosa, mas de repente ela bate aqui no ar e aí ela faz um barulhinho um pouquinho mais forte. Bom, eu vou começar mostrando pra vocês todos os materiais. Por quê? Tem muita gente que me acompanha que já é bonequeira, que já tem um bom conhecimento sobre material, sobre aviamento, sobre tudo que nós usamos. Mas tem gente que está iniciando. Então, sempre eu tenho pedidos das pessoas que estão no início para que eu explique, para que eu demonstre. Então, às vezes eu mando tudo pelo Messenger, tudo inbox, mas fica um pouco corrido para eu responder as mensagens. Então, hoje eu resolvi começar do início, tá? Então, os moldes eu não sei vetorizar, então depois eu vou deixar lá para vocês do meu jeitinho, tá? Foi eu que desenvolvi aqui os moldes, uma mistura de boneca russa sem boneca russa aqui, com coelho. Esse corpinho aqui é aquele que eu mostrei pra vocês, a parte que vai ficar aqui a barriguinha da coelhinha aqui e o bumbum, tá? Pezinho interno, pezinho externo, porque nós vamos montar a nossa coelha já com o pezinho pronto, ela não vai usar sapatinho, só se vocês quiserem, mas daí a perna tem que ser diferente, tá? Então, moldes que nós vamos usar. Os enchimentos, que são muito importantes. Esse aqui, ó, é o enchimento siliconado, que todo mundo conhece, que todo mundo usa. Aonde eu uso ele nas minhas bonecas? No rosto, no corpo, nos braços, não uso nas pernas. Mas por que eu não uso o enchimento e coloco bastante, ele fica bem firme? Porque com o passar do tempo, o silicone tem a tendência de ir murchando, perdendo um pouquinho aquela fibra elástica que ele tem. E se ele for a estrutura das pernas das nossas bonecas ou dos nossos bichinhos, eles vão perder a estabilidade. Então, para isso, eu uso esse enchimento aqui, o enchimento seco, ó, ele é seco mesmo, ó. Vocês podem ver a diferença dele e do siliconado. Esse é uma fofurinha quando você aperta. E esse aqui, ele não chega a fazer barulho, mas ele é bem sequinho. Uma vez compactado dentro da perna da nossa boneca, pode passar o tempo que for, ele não tem o que perder. Ele não tem uma elasticidade para perder. Então, ele sempre vai manter a nossa bonequinha em pé, o nosso bichinho estável, tá? Então, essa é a diferença do enchimento siliconado e o enchimento seco.
Tem muita gente que tem dificuldade para encontrar enchimento seco na região. Então, eu vou dar uma ideia do que eu fazia no início, quando eu não comprava enchimento fora da minha cidade. Eu ia até uma loja de travesseiros, que vendia travesseiros, pedia para ver o travesseiro, pegava e sentia. Se ele fizesse assim, escorregasse na minha mão, sabia que era siliconado. Se ele fosse áspero, aí eu comprava o travesseiro, vou até mostrar para vocês. Esse aqui é um bem antigo que eu tinha. Desmanchava, ó, o travesseiro aqui na costura, e aí usava o enchimento para as perninhas, que é esse enchimento seco aqui, tá? Depois, eu comecei a comprar fora daqui, enchimento seco e enchimento siliconado. Então, claro, barateou o custo, porque eu pagava em média R$15 em um travesseiro. Quando eu desmanchava, eu conseguia produzir umas 6 bonecas com ele, pernas, né? Umas 6 pernas de boneca com ele. Então, ficava num custo um pouco maior do que agora que eu compro por saco fechado, tá? Então, depois, qualquer coisa, se vocês quiserem endereço de onde eu compro, aí deixa uma mensagem que eu passo para vocês, tá? Eu compro pela internet. Então, os enchimentos e as diferenças sobre os enchimentos. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o algodão cru que eu utilizo. Não é o algodão para boneca, não é aquele inferior, mas também não é o melhor de todos. É um que tem a trama, ó, bem fechadinha. Ó, você não consegue ver o meu dedo lá, só a sombra dele. Esse aqui eu uso para dar estrutura nas bonecas que eu faço. Quando eu faço boneca russa, eu uso pelo corpo todo. No caso da nossa coelha, eu vou usar nas pernas, porque as pernas e o corpo, eles têm que ficar bem firme. Então, perna e corpo eu vou usar. Não vou usar no braço e não vou usar na cabeça, tá? Mas na perninha e na barriguinha dela, no corpinho aqui, esses aqui nós vamos utilizar também o algodão cru, tá? Pra fazer uma boneca firme que tenha estrutura, porque a coelhinha ela acaba pesando até pelas orelhas e tudo mais. Pedi pra vocês lá na listinha de material um tecido pro vestido. A minha coelha eu fiz com tule bordado, tá? Esse tule aqui que é um tule usado pra lingerie. E aí eu tenho mais tule bordado em casa, eu vou fazer nessa corzinha aqui, nesse tonzinho de lilás, tá? Mas pode ser uma tricoline, pode ser o tecido que vocês têm hábito de usar para fazer roupinha para boneca, tá? No caso aqui, nós vamos usar aqui hoje o nosso tecido de tule bordado. Tá. Vamos lá para a famosa carapinha, tá? Eu encontro aqui, próximo à minha cidade, não na minha cidade, essa carapinha aqui. E ela é bem grossa, ó, vocês podem observar que ela é grossa, ela é até difícil de costurar na máquina, mas com todo o amor e carinho a gente vai apertando e vai costurando. Tem carapinhas por aí que até tem um preço um pouco mais caro, essa aqui é até mais acessível, que elas são um pouco mais fininhas. Então, vocês podem utilizar. Podem utilizar pelúcia. Vou pegar uma pelúcia aqui colorida, mas daí vocês utilizando na cor da coelhinha, branca, bege, cinza, né? Também pode ser. Só que a pelúcia, ela tem um custo mais alto, bem mais alto. Ela é um material caro. Então, também o preço da sua boneca tem que ser bem mais alto do que se você trabalhar com a carapinha. A carapinha tem um custo mais acessível e não é um tecido ruim de trabalhar, ela só é grossa. Então, tem que ter bastante cuidado na hora de passar na máquina para não quebrar a agulha. Mas eu achei assim que deu todo o encantamento na minha coelhinha aqui. Eu acho que se ela fosse de pelúcia ou de velboa ou daquela outra pelucinha baixa lá, eu acho que ela não iria ficar tão bonita quanto ela ficou nessa carapinha aqui fofinha, bem grossa, tá? Ontem eu acabei esquecendo de falar pra vocês que eu vou precisar também de um pedaço de arame de flor e dos botões. Acabei esquecendo de colocar na lista. Depois eu vou refazer aquela listinha, mas eu vou precisar de um pedacinho de arame de flor, que é esse aqui. Peraí, meninas. Esse araminho aqui, o meu é verdinho, mas tem uns que não tem nem cor, tá? E que nós vamos moldar a orelha dela, porque a orelha dela tem um arame. Então, ó, conforme eu dobro, ela fica. Tá? Eu vou ensinar vocês a fazer essa parte aqui da modelagem da orelha. E os botões pra gente colocar, fixar o braço e a perna. Eu uso esse aqui, ó.
um botãozinho grande, ele tem essa parte funda que seria a frente, mas eu viro, eu gosto que fica assim, pranchadinho, tá? Mas um botão que seja desse tamanho, um pouquinho menor, já é interessante pra gente prender nossa bonequinha. Esse aqui é o papel roller, é o mais fininho, tá? Vocês podem usar o roller ou o paraná. Para que nós vamos utilizar o papel roller? Para fazer o pezinho da boneca. No dia que eu fiz, eu estava sem o roller e sem o paraná em casa. Estava chovendo muito e eu usei um EVA que eu tinha. Dobrei, colei e olha só, dá pra ver aqui, ó, ele ficou com uma linha um pouquinho mais escura. Então, se for usar um EVA grosso, que seja branco, na cor da pelúcia, beijinho, marrom. Porque a minha ficou levemente laranjadinha aqui, ó. Tá? Essa que eu tinha feito foi a primeira, né? Deixei até passar, mas as próximas que eu estou fazendo já, eu não estou utilizando mais. Eu uso o papel roller ou aquele papel paraná, que é mais durinho. Pra que a gente vai usar? A nossa coelha, ela tem um pé, uma sola interna e uma sola externa. A interna é onde eu fixo essa perna aqui, que eu vou ensinar vocês, para poder encher. E aí, depois, ela fica nesse papel aqui, fica feio, sem acabamento. Aí, eu venho com a solinha externa, vou recortar uma carapinha um pouquinho maior, colar na maneira de um fuxico, e vou fixar aqui sobre o pezinho para dar esse acabamento aqui, ó, que você não consegue ver onde começa e onde termina, tá? Então, esse aqui é o papel roller, mas pode ser o paraná também, ou um papelão bem firme, caso vocês não tenham. Esse aqui, linha de pipa, que é pra gente costurar toda a parte externa, o que for necessário quando for fazer o acabamento da orelhinha, colocar o arame, precisa de uma linha bem forte, então eu uso essa aqui. A fuça, quem não conhece, a fuça, ela vem a parte da frente, que é a parte externa aqui, né, ó, do nosso narizinho, e ela vem como se fosse se fosse um parafuso e uma rosquinha. Por dentro a gente vai fixar. Eu não vou colocar que depois fica muito difícil de tirar. Aí eu vou ensinar vocês a rosquear, a prensar, porque ó, eu posso pegar meu bichinho pela fuça, ela não solta, tá? E eu ainda sou um pouco apavorada, eu dou um pingo de cola em cada lateral, que eu tenho medo mesmo que a criança vá brincar, coloque na boca, né? Então, além dessa rosquinha aqui que a gente coloca e ela não solta, mesmo assim eu coloco um pouquinho de cola aqui e um pouquinho de cola aqui, ó. De um lado eu consigo enfiar meu dedo, do outro eu não consigo. Que é pra fixar mesmo, pra não ter esse perigo de perder, soltar na boquinha da criança. E quem não conhece, eu não gosto daqueles olhinhos brancos, desenhadinhos, né? É uma questão de gosto, pessoal. Pra bichinho eu prefiro que seja assim. Olha, eu tinha um menorzinho em casa depois que eu comprei esse maior. É a mesma maneira de colocar da focinha. A gente vai medir, depois vai fixar eles por dentro e depois vai dar aquele pinguinho de cola aqui por baixo, ó, pra não soltar. Também posso puxar pelos olhos, ó, não tem perigo nenhum. Mas mesmo assim, quando a gente trabalha pra criança, é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre da segurança delas, né? Eu já tive filhos pequenos, vocês sabem, quem já teve filho ou quem tem filho pequeno, que tudo eles mexem, tudo eles exploram. Então, o nosso trabalho, além de bem acabado, ele tem que ser bem seguro. Nós não podemos colocar uma criança em risco pela beleza de uma peça que a gente faz, né? Então, tudo que nós fazemos, por mais que a mãe alerte, não coloque na boca, eles ficam sozinhos. Então, a gente tem que pensar e pensar muito na segurança dos fofinhos que vão receber as nossas peças, né? Tanto os botões, ó, também passei cola, depois de fixado, ó, eles são colados e amarrados, costurados, amarrados, colados. Os laços também, o meu, todos têm cola, então se a criança quiser tirar um lacinho, ela não vai pôr na boca. Agora, uma pecinha em forma de bolinha, ela vai sim, um botão. Então, a gente tem que sempre se preocupar muito com a segurança de quem vai receber as nossas peças, né? Bom, já falei muito, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer nessa primeira aula de hoje? Nós vamos transferir os moldes, costurar as peças. E daí, nas próximas aulas, a gente parte para as montagens. Por que próximas aulas? Se eu ficar aqui com vocês para montar essa coelha, eu vou levar umas 2 horas no mínimo. Então, seriam muito extensas as aulas. Então, eu vou por partes, como eu costumo fazer.
Hoje a gente conheceu um material, eu vou transferir os moldes, vou ensinar vocês a transferir aqui os moldes e fazer o famoso sanduíche do tecido com algodão cru. E daí nas próximas aulas a gente vai enchendo, vai montando, vai deixando a nossa coelhinha pronta, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o algodão cru e vamos separar aqui as partes que vão ser com algodão cru. Lembra que eu disse que seria o corpo e as pernas. As demais partes, nós não vamos utilizar esse material. Então, a gente deixa pra fazer depois. Deixa eu liberar minha mesa aqui pra gente trabalhar. Bom, como é que eu faço o meu sanduíche de algodão cru e do tecido que eu vou utilizar? Todo tecido tem frente e verso, né? Frente e avesso. Então, eu vou pegar aqui o algodão cru avesso, né? Que eu vou riscar. Então, vai ser o seguinte, aqui é a frente, certo? Frente com frente. Essa é a parte que eu vou riscar os moldes, que vai aparecer para eu costurar. A carapinha vai ficar por dentro, tá? Então, vocês têm a opção de riscar aqui com uma margem extra e depois colocar a carapinha, ou já fixar os dois tecidos, que é como eu faço, para vocês poderem trabalhar. Então, olha só, carapinha, frente, verso, certo? Temos a sorte da carapinha ser um tecido que até o final ela tem a pelúcia. Então, a gente pode utilizar bem na beiradinha para aproveitar material. Então, eu vou colocar também frente com frente, ó, frente fofinha, né? Frente fofinha, áspero, áspero. Só tomem cuidado, tá vendo aqui, ó, ela tem um furo, é do próprio tecido. Então, essa parte aqui a gente não pode utilizar, tá? Então, vocês sempre observem bem o tecido antes de usar. Vou abrir aqui o meu algodão e vou fazer um sanduíche, tá? Ó, carapinha. Lembrando que a gente tem um furo aqui, algodão e algodão, tá? Algodão aqui, carapinha, carapinha. Vou descer um pouquinho mais, porque senão eu não consigo riscar. Bom, feito isso, não vou prender, eu pelo menos não prendo ainda com a agulhinha nas partes que eu vou riscar. Eu prendo aqui, ó, nas laterais, pra esse tecido não mexer. Porque nas partes que eu vou riscar, eu não gosto não. Eu acho que daí depois vocês ficam batendo ali. Então, ó, prendi aqui pra ele não mexer. Lembra que essa parte de cima a gente tem que ignorar um pedacinho que é a junção, pra nunca correr o risco de, na hora de costurar, soltar, não aparecer um tecido. E agora a gente vai distribuir aqui de uma maneira que a gente economize o tecido, né? Mas que consiga pegar todos. Então, eu vou fazer aqui o corpo, perna e perna. Perna eu risco 2 vezes. Vou riscar com caneta. Vocês risquem com caneta fantasma ou a lápis, uma coisa que não apareça tanto, tá? Ó, meu furo, deixa eu só lembrar onde ele está. Ó, ele tá aqui. Então, nessa parte aqui eu não posso aproveitar, não. Então, vamos lá. Ah, eu esqueci de deixar marcado ali no molde as aberturas, mas depois eu vou falando pra vocês onde fica aberto, tá? Então, ó, risquei o corpinho uma vez, porque ela só tem um corpinho, certo? Essa parte aqui, ó, de cima, ela vai ficar aberta, tá? Certo? E aí, eu vou passar uma costura em toda essa extensão. Meninas, por favor, o retrocesso aqui é mais importante do que nunca, porque esse tecido é super grosso. Você tem que passar a sua máquina aqui, enjoar de dar retrocesso. Percorre com pontinho aqui, ele já vai ficar apertado por natureza, porque o tecido é grosso. Você dá toda a volta certinha, com bastante calma, e termina aqui. Eu até deixei separado aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu costuro sempre com esse pezinho aqui, o pezinho fechado na frente, ele é transparente aqui, mas ele é fechado. Quando eu vou costurar coisinhas com curvas ou tecido mais grosso que eu preciso olhar mesmo, eu costuro com esse pezinho de máquina aqui, ó, ele é aberto. Então, quando você encaixa ele na máquina, toda essa visão aqui, ó, da frente você tem, pra você fazer as curvas perfeitas, porque se o seu bichinho ou sua boneca tiver uma curvinha assim, um pouquinho torta, ela não fica legal.
Então, eu costuro, até deixei separadinho, eu costuro com esse pezinho aqui, tá? Que é, deixa eu colocar ele aqui em cima, que é esse pezinho aberto aqui na frente, tá bom? Esse aqui é ótimo, eu adoro ele, mas pra fazer vestido, pra fazer as outras coisas. Pro corpinho, eu costumo usar esse aqui, tá? Deixa eu continuar aqui, senão eu vou ficar falando sem parar. Deixa eu ver. Essa parte aqui, por conta do furo, a gente não vai conseguir aproveitar. Então, nós vamos riscar os pés. Deixa eu só mostrar uma coisa. Aqui, ó, vocês deixem uma abertura de mais ou menos deixa eu ver, 3 centímetros, tá? Ó, daqui a aqui, porque é onde nós vamos encher. Então, aí você marca que aqui é uma abertura e eu vou ensinar um truquezinho pra vocês. Bem aqui, ó, na abertura, estende mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. E quando você for costurar, costura essa parte aqui. Quando você vira pra fazer o ponto invisível, fica invisível mesmo. Você não fica buscando tecido que não tem, tá? Então, faça isso que vocês não vão se arrepender. Então, aqui eu vou já mostrar pra vocês aonde eu vou costurar. Ó, pra vocês não esquecerem, se quiserem, corta até o molde, assim. Igual eu cortei da russa de 25, eu acho que vocês lembram. Seguinte, como é que vai funcionar esse pé aqui? Deixa eu colocar uma agulha agora. Ó, nós vamos pra máquina. Nós vamos fazer um retrocesso bem forte aqui, como eu já expliquei. Venho costurando, viro, paro aqui. Volto, costuro aqui, aqui. Faço toda a voltinha, com todo o amor, sem comer nenhuma beiradinha. Vou até o final, retrocesso, retrocesso, retrocesso. Vai ficar aberto aqui e aqui. Por quê? Nessa parte aqui de baixo, aquele pezinho interno, deixa eu pegar aqui do molde, ele vai ser encaixado aqui, antes de nós começarmos a fazer o enchimento. E aí, nós vamos encher por todo esse buraquinho aqui, e só depois nós vamos fechar, tá? Vou fazer de uma maneira diferente, acho que vai ficar mais fácil pra vocês. Vocês vão fazer o seguinte, quer ver? Do jeitinho que vocês fizeram aqui, peraí, acho que vai ficar mais legal. Eu posso ensinar 2 coisas ao mesmo tempo. Ó, meninas, eu sou assim, se eu percebo que tem um jeitinho mais fácil, eu paro e faço. Então, ó, vocês vão fazer o seguinte, costurem só o algodão cru, sem o sanduíche famoso ali nas pernas, tá? Aqui não, aqui nós vamos colocar já a nossa carapinha. Vão pra máquina e costurem assim, quer ver? Deixa eu explicar por quê. Que aí nós vamos sumir com essa costura aqui, vamos fazer uma capa pra esse pé, vai ficar mais bonito, tá bom? Então, vocês vão lá, a mesma coisa, costura daqui a aqui, deixa essa abertura, faz toda a extensão, para aqui, vai ficar aberto embaixo e vai ficar aberto aqui, tá? Ignorem a parte da carapinha. E aqui no corpinho nós vamos manter a mesma ordem, nós vamos colocar a carapinha aqui por baixo. Eu vou recortar um pedaço e aí eu mostro pra vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu separar aqui o algodão. Eu gosto de fazer com vocês, e se eu tiver que mudar algum planejamento na hora, eu não tenho problema nenhum, porque veio essa ideia na minha cabeça enquanto eu estava fazendo. As minhas eu não fiz assim, e teria ficado bem melhor. Então, vamos lá, ó, vou ensinar da maneira mais fácil pra vocês. Tá? Isso aqui vocês vão costurar normal, e esse aqui nós vamos colocar a nossa carapinha aqui. Deixa eu pegar, abrir de novo. O braço e a cabeça, como eles são sustentados por outras partes, eles não precisam do algodão cru. Não tem essa necessidade. Agora, o corpo e as pernas, eles recebem... Eles dão, perdão, não recebem. Eles dão a sustentação. Então, precisa de um pouquinho mais de cuidado. Por isso que a gente faz o algodão cru por baixo, tá? Deixa eu pegar aqui um alfinete. Esse fica bem chatinho pra costurar. Não vou mentir pra vocês. Mas não é impossível não, tá? Ajeita bem. Deixa eu pegar uma tesoura. Eu evito cortar tecido fofo com a mesma tesoura que eu corto tecido, tá? Não sei, tem uma cisma. Eu acho que ela vai cegar minha tesoura.
E essa parte que sobrar aqui, a gente guarda, que tem um monte de coisa pra fazer com ela. Pra não desperdiçar tecido, certo? Então, nesse caso aqui, deixa eu só arrumar. Nós vamos costurar junto com a carapinha apenas o corpo. As pernas separadas. E agora a gente vai transferir o resto dos moldes. Vou pegar só a carapinha, porque é só isso que a gente vai usar agora. Deixa eu dobrar ela aqui frente com frente. Ó, frente com frente, tá? Tirei aquela parte que estava furadinha. Vou colocar ela pra cá. Então, agora é o seguinte, nós vamos precisar novamente da perna. O corpo já foi, os pezinhos não. Orelha, braço e cabeça, tá? Isso aqui nós vamos passar para o tecido. Bom, então vamos lá. Vamos começar com as pernas. O que a gente vai fazer aqui de diferente do algodão cru? Nós não vamos deixar essa abertura aqui. Nós vamos costurar ela na extensão toda e vamos deixar aberto só embaixo, que a gente vai fazer uma capa. Nós vamos vestir aquela perninha de algodão cru. Aí, essa parte aqui que a gente teria que trabalhar com pontinho invisível, para não aparecer de maneira alguma, não ficar feio, não vai ter. Ela vai ser uma costura só, tá? Então, vamos passar pra cá. Eu acredito que fique mais fácil. Eu não fiz nas minhas, mas eu vou fazer. Então, novamente, a caneta aqui é para vocês enxergarem. Por gentileza, vocês costurem com... Costurem não, passem o molde com aquela caneta fantasma. E depois esquenta o secador, coloca ele no mais quente, depois que costurou, e joga o jato quente do secador que a caneta some. Não precisa ser só o ferro, não, porque você não pode passar ferro isso aqui, tá? Perna, ok? Deixa eu pegar a cabeça que é maior. Não tem lado aqui, o tecido, ele é elástico pra cá. Pra cá ele não estica, então eu até vou seguir o que não estica, porque eu não preciso de uma cabeça muito grande. Ó, não perco essa curvinha, que é onde a gente faz a colocação do narizinho, tá? Cabeça, certo? Falta braço e orelha, aqui vão caber os braços. Aí a orelha a gente faz ali embaixo. Aqui. Lembrando que eu vou no passo a passo, porque tem muita gente que nunca fez boneca na vida. Então, a gente tem que respeitar as nossas amigas também. Ó, deixa pelo menos um dedinho, porque vão costuras, né? Depois você tem que recortar. Não pode colocar muito perto. Tipo, aqui. Certo? Aqui e aqui, ok? Agora, a gente vem colocando alfinetinho em tudo, pra não soltar na hora de costurar. Ó, lembra de colocar a mão por baixo pra ver se pegou os dois tecidos, porque é bem grosso. Ou faz aquele truque de bater aqui na mesa. Se bateu na mesa é porque tá lá embaixo. Olha, o alfinete tem horas que ele some, ó. De tão grossinho que é o tecido. Mas é gostoso de trabalhar. Ele escorrega menos que a pelúcia, pelo menos. Pelúcia é um escorrega que... Ai, ai, ai. E é bom usar aqueles alfinetes grandes, tá? Porque os menores vocês não vão conseguir abarcar os dois tecidos de jeito nenhum. Bom, feito isso, a gente separa aqui do restante dos tecidos. E nós vamos para a parte da máquina. Então, antes de eu ir costurar, só vamos conversar um pouquinho, tá? Então, esse braço, alguém percebeu se eu deixei algum lugar para ele ficar aberto, para encher? Eu não deixei, por quê? Tem duas opções. Ou você trabalha com essa abertura lateral aqui e vai enchendo por aqui, depois fecha com ponto invisível. Ou você trabalha com aquele corte aqui,
tá? Só que daí, como é um tecido grosso, o corte tem que ser feito antes de ir pra máquina de costura, porque depois você fica tentando separar o tecido por dentro e não consegue. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com corte. Então, eu vou pegar minha régua aqui, eu vou deixar aberto aqui mais ou menos 2 centímetros, tá? Então, eu vou marcar aqui e vou marcar aqui. No mínimo, um dedo aqui. Por quê? Essa parte uma costura vai reduzir, senão você vai ficar com o seu braço todo aberto. Nós já vamos cortar, tá? Fica mais fácil. Dá pra cortar com esse abridor de costura aqui, ó. Você encaixa aqui e corta. Ou dá pra cortar com essa tesoura fina, que é o jeito que eu gosto. Eu faço furinho com o abridor e depois eu venho aqui, ó. Tá? Lembrando vocês que tem gente que corta depois de costurado, tudo bem. Só que o problema é que a pelúcia a carapinha é grossa, então eu prefiro deixar cortado antes, ó. Furou, certo? Agora eu vou costurar em toda a extensão, vou desvirar por aqui, tranquilo, tá? Aqui é só essa parte aqui, ó, que é aberta. Vou passar aqui um retrocesso bem forte, porque essa cabeça tem que ficar bem bonita na nossa coelha. Vou percorrer a extensão toda aqui e vou terminar aqui de novo com um retrocesso bem forte, tá? Orelha aberta só nessa parte de cima, tá? E a perna, de novo, retrocesso aqui, percorro toda a extensão sem abertura, vou até o final, retrocesso aqui. Só vai ficar aberto por aqui que ela vai virar uma capinha, tá? Agora, eu vou pra máquina e depois eu retorno aqui. Bom, meninas, então, fui pra máquina, tá? Fiz aquilo que eu pedi pra vocês. Dei retrocesso várias vezes no início. Aqui eu abri, deixei abertinho, né? Aqui no corpo, deixei essa parte de cima aberta também, ó, costurei. Pode observar que o ponto fica bem apertadinho, porque o tecido é bem grosso, tá? Aqui, costurei só a carapinha, as orelhas, as pernas e a cabeça, certo? Agora, eu vou recortar um com vocês aqui e o resto daí eu recorto, depois a gente volta para o vídeo não ficar tão extenso. Ó, mais ou menos, nós vamos deixar até no máximo meio centímetro, tá? Porque é grosso, tem que lembrar isso. Ó, vamos fazendo as curvas certinhas, porque aqui a gente não vai poder dar pique. Você não vai conseguir dar pique num tecido tão grosso assim. Vai ficar mal feito. Então, a gente vem aqui, ó. Vai tirando esse excesso que sobra. E eu vou desvirar um pra vocês perceberem como é que eu faço, tá? Ó, então, o máximo que vocês puderem chegar perto, sem risco de cortar, vocês cheguem. Aqui também, a gente pode tirar esse excesso. E, ó, aqui, ó, deixei, a gente volta e tira se ficou dobradinho na hora de cortar, tá? Uma distância, mas também fazer da maneira correta. Eu não tenho vira-boneca, tá? Então, o que que eu faço? Eu tinha esse... Eu acho que é de um galão daqueles de água de 20 litros, aquelas bombas. E eu pego um pincel, que é delicada a ponta, e viro assim. Ó, não tem nenhum tipo de segredo. A única coisa, peças pequenas nesse tecido, que é um pouquinho mais difícil. Vou virar um bracinho pra vocês observarem. Eu venho aqui com essa baqueta que eu já expliquei pra vocês, que eu ganhei de presente do meu filho. E eu acerto bem as costuras, tá? Porque isso aqui nós vamos encher depois, tá? Então, essa aqui é a nossa cabecinha da nossa coelhinha. Deixa eu virar um bracinho aqui pra vocês observarem que como nós fizemos ele um pouquinho diferente, ó, bastante cuidado aqui, que daí já fica a costura de divisão dos dois braços. A pelúcia ou a carapinha, esses tecidos que tem um fofinho, eles são muito gostosos de mexer, porque se ficar alguma pequena imperfeição, eles escondem, até de pontos. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter bastante cuidado, porque eles são grossos. Então, às vezes eles escondem uma imperfeição, mas eles mostram outras coisas. Tá? Então, ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou encaixar aqui nesse furinho que eu fiz, certo? Até a ponta. Vou pegar aqui o meu pincelzinho velhinho
pra segurar. Ó, vocês já viram que já saiu essa parte aqui. E aqui, com bastante cuidado, eu vou virando com a mão. Porque se eu esticar muito, aquela abertura que eu fiz pra gente encher, ela vai ficar gigante. Aí, você vai acabar mostrando. E aqui você não vai mostrar por quê. Depois você vai fechar ela com pontinhos. E na parte aqui, ó, do bracinho da boneca, ela vai ficar aqui por dentro, ó. Então, você não vê nada, tá? Por isso que eu prefiro, em alguns casos, fazer a abertura por aqui. Porque daí você esconde tudo. Ó, sempre a preocupação de acertar a costura. Sempre, sempre. Então, essa aqui era a peça mais difícil de virar. As demais eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu já retorno. Bom, meninas, então, recortei, desvirei todas as peças. Então, nós vamos ficar assim, um corpinho, né? Duas perninhas, duas capas de perninha. Duas perninhas aqui que nós vamos encher, duas orelhinhas, uma cabeça, dois bracinhos, tá? Deixei recortado aqui a sola interior, tá? Esse aqui eu não desvirei, vou desvirar com vocês. Então, nós vamos desvirar aqui. Lembrem-se que nós temos aquela abertura que nós deixamos aqui. Vamos acertar bem a costura e vamos fazer a colagem. Só que aí, eu vou fazer já no próximo vídeo, só vou deixar aqui pra vocês verem. Então, é o seguinte, ó. Lembra aquela parte que foi essa aqui que eu pedi pra vocês virem costurando até aqui? Olha, ela já fica perfeita. Não tem nada costurado, ó, tá aberto. Mas ela já fica perfeita. A gente pode até depois fazer uma colagem. Como a gente vai usar uma capa aqui por cima, se não quiser costurar, a gente pode até passar uma pontinha aqui, um fiozinho de cola quente e só prensar. Ó, ela dá o acabamento perfeito, tá? Se você cortasse aqui e só deixasse aberto, você ia ter que buscar tecido lá de dentro pra fazer o acabamento e não fica tão bonito, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, nós vamos depois, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer a colagem aqui dessa sola interna e fazer o enchimento, tá? Então, meninas, por hoje paramos por aqui. Voltamos na próxima quinta-feira. Continuamos a fazer o enchimento e a montagem da nossa boneca. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam, durante a semana, deixar a coelha de vocês até esse ponto aqui que a minha está, para que a gente possa dar continuidade juntas. Se vocês gostarem do vídeo, vocês, por gentileza, compartilhem com seus amigos. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens que eu recebo depois de cada vídeo, pelas perguntas. E sempre que eu puder, meninas, estou à disposição para ajudar, tá? Qualquer dúvida é só perguntar. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima semana. Beijinhos, tchau, tchau.